sinceramente, eu vejo tudo isso com tristeza. Porque você tira o foco de novo do jogo. Já o Abel, a gente vai falar sobre isso. O Abel falou sobre isso ontem. O Rui Costa falou sobre isso. O Anderson Barros responde. Quer dizer, eu concordo que esse tipo... Você pode ter, eventualmente, erros na partida. Acontece em todos os jogos. Em Copa do Mundo, mais raramente. Acontecendo só pro Palmeiras, só pro... tem acontecido, mas também... É que recentemente, Celso, estão errando demais contra o São Paulo, né? Sim, tudo bem. Mas também já aconteceu no passado de favorecer o São Paulo. Teve erro, o Palmeiras foi favorecido contra o São Paulo, prejudicado contra o Flamengo. Tem uma... assim, o que está acontecendo é que é um período do São Paulo sem vitórias... É um período do São Paulo sem vitórias contra o Palmeiras e com esses jogos ficaram marcados. Tudo bem, Weber, só que eu acho tudo isso muito antigo. Ah, não, sim. Isso é antigo, é o tempo de você pressionar. Mas sabe por quê? Porque a arbitragem é fraca. Então, você pressionar a arbitragem, você fazer pressão dos bastidores. Esquece do principal, que é jogar bola. É jogar bola, é como se o árbitro fosse o grande protagonista. Erros, a gente sabe que tem em todos os jogos, em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, de Libertadores, de Sul-Americana. Mas eu acho irresponsável, e eu vou repetir. Eu acho irresponsável você insinuar que existe um esquema para favorecer A, B, C ou D. Não, isso aí acho que ninguém falou isso, né? Claro que fala. Se o Abel vem e fala, todos agora tem 3... ele falou que tem 3. Não, aí o Abel, eu falo assim, eu tô falando nessas declarações deles, eles estão falando do clássico. Mas como o Rui Costa vem e fala, é algo passado, parece aquelas relações que você vai discutir o futuro, aí a pessoa vai falar, mas que lá atrás você fez isso, você fez aquilo. Você tirou um time de uma final, pelo menos ia para os pênaltis, você tirou um time de uma final no apito. Você tirou os 3 pontos do São Paulo que estava brigando lá embaixo da tabela, ou brigando lá em cima. Você São Paulo e Palmeiras. Eu tô falando para São Paulo e Palmeiras. O pênalti foi marcado pro São Paulo, você acha que foi? Eu acho. Não foi. Cara, eu acho que o São Paulo... Esse eu achei que foi. Qual? O do Bobadilha. Eu achei que não. Eu achei que então, aí você tem a arbitragem... Não, que tem uns muito claros, só pra gente pegar o último aí. Você pode... Aí interpretação normal. A bola... na mão do Gustavo Gomes, não foi nada. Eu posso achar que foi pênalti, beleza. Aí a mesma árbitra vai quarta-feira no VAR e a mesma jogada ela dá. Não, tudo bem. Então você vai falar, peraí, ou ela é mutreteira, ou ela é burra. Não é possível, porque é a mesma jogada. No meio de campo. Não, a gente foi fala, pior. Se fosse no meio de campo, ela dava, né? Se fosse no meio de campo, ela dava. A gente fala isso, não é? Isso. Ela não deu na área, mas deu no meio de campo, cara. Então, pelo amor de Deus, ainda cara. Assim, é um árbitro que errou num jogo, é um árbitro que errou no outro jogo. Se você generaliza e coloca a arbitragem sempre como pauta, não adianta. Tem um subtexto aí de favorecimento pré-estabelecido. Os árbitros estão entrando com o intuito de favorecer o Palmeiras nos jogos contra o São Paulo. E se você insinua isso, você gera uma crise de credibilidade no campeonato e tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido, eu acho irresponsável. O que eu penso? Por que está acontecendo isso? Se a gente não tiver nada pautado, tem um esquema X, quando descobriram em 2005, ou tem ligação de 1 a 100, ou de repente, é o Castrilli que vai, a Marídia que vai apitar o jogo, vazou de ligação de dirigente do Boca para comer. Aí tudo bem, mas o resto é ilação, e é uma ilação irresponsável. Primeiro que você coloca o campeonato, e eu estou falando assim, vale pra gente e vale para os dirigentes que antes do jogo, em vez de falar do jogo, fica colocando a arbitragem. Começa o jogo, Celso, começa o jogo. O que pressiona? Principalmente no Allianz Parque. O que o Abel faz com as arbitragens? E se a gente deixar só o Abel, o cara vem de Portugal, o cara vem aqui pro Brasil, o cara, coitado do quarto árbitro, vê no Allianz Parque, ele só falta bater. Aí o torcedor que tá aqui em cima inflama com os caras ficam com medo e os caras erram. Então você tem que acabar com isso, cara. Mas é cada um brigando pelo seu próprio umbigo. Ninguém pensa que o árbitro vai entrar.
aí ele entra com muito mais possibilidade de errar. Porque ele vê tudo isso. Muito mais. De repente, não, mas não adianta. Ele é contaminado. Porque de repente tem um lance duvidoso. Ele pensa duas vezes, bom, se eu apitar contra o Palmeiras, vai achar que eu estou favorecendo para compensar. Se eu apito contra o São Paulo, vai achar que eu faço parte de um esquema. O que eu quero dizer é que isso não ajuda. E essa mentalidade desses dirigentes, que se dizem modernos, é tão antiquada quando no futebol 50 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Isso envolve também o Abel Ferreira, que já falou do jogo na coletiva de ontem. O Abel só vem falando de arbitragem contra o São Paulo nas últimas coletivas. Contra o São Paulo. Exato. Ele tá falando isso, pô. Ele tá falando assim, agora ele tá falando o seguinte, eu queria ter perdido do São Paulo. E depois do São Paulo inflamou todo mundo ficou contra mim. Olha o que os caras estão falando, E aí eu sou obrigado a fazer reverência à dona Leila, que na ocasião veio a público e falou assim, não, nós não perdemos por causa da arbitragem. Nós perdemos porque nós não jogamos bem. Ela foi bem assim, nisso aí. Ponto. É isso que eu... Mas serve para todo mundo isso. Serve para todo mundo. É o que a gente disse aqui na semana passada. Essa comissão do Abel Ferreira, e aí o Anderson entrou na onda, é a comissão do Abel que ataca a arbitragem o tempo todo, o jogo todo à beira do gramado. É impressionante. Se você ficar com uma câmera virada para a turminha do Abel Ferreira, os caras ficam o tempo, eles vão revezando. É o Castanheira, é o João Martins, é o Abel Ferreira, eles ficam revezando ali. Eles têm um sistema para ficar reclamando o tempo todo da arbitragem. E na boa, o Anderson Barros, não dá para reclamar de arbitragem. A gente teve erros sim no campeonato contra o Palmeiras, mas não em jogos contra o São Paulo. Contra o São Paulo, não. Ultimamente, os erros são pró-Palmeiras. A gente vai falar do Palmeiras, porque o Celso lembrou muito bem. Tem gol ontem, ou expulsão ontem, num erro da arbitragem do senhor Klein no início da jogada.